Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor de artes, Alex, né? Meu nome é Alex e hoje eu vou estar falando aí para vocês sobre um artista que eu gosto bastante, né? Um artista que eu admiro bastante o traço, a linha, essa questão mais pictórica que ele tem da pintura, esse traço mais solto, né? Essa expressividade na pintura que ele trabalha a obra, enfim. Ele tem um trabalho bem bacana mesmo. Eu acho que apesar dele pintar aí figura humana, né? Eu acho que entra naquela questão dele pintar muita figura distorcida, né? Ele trabalha com uma questão mais, digamos, uma coisa mais surreal, mas no sentido mais expressivo da palavra, né? Uma coisa que provavelmente você vai estar conhecendo aí através do traço dele, através das linhas, mas eu gosto bastante exatamente por essas questões, né? Enfim, vamos dar continuidade aqui para a gente conhecer um pouco mais do Francis Bacon. Então, o Francis Bacon, galera, ele nasceu aí no dia 28 de outubro de 1909 e ele veio a falecer aí no ano de 1992. Ele foi, na realidade, um pintor anglo-irlandês, né, de pintura figurativa, e seu trabalho é mais conhecido como audaz, austero e frequentemente grotesco, né, galera, ou imagens de pesadelo. Eu acho que essa questão é muito legal porque ele pinta de uma forma diferente. Geralmente ele pega uma característica do rosto da pessoa e ele acaba na realidade desconfigurando, ao mesmo tempo ele acaba prendendo a pessoa em um certo ambiente, né? Uma espécie talvez aí de gaiola ou algo nesse sentido, certo? Então é um dos pintores britânicos aí, no caso, mais bem sucedido aí do século XX. A sua reputação é, de Bacon foi aumentada ainda mais durante o retorno da pintura da década de 1980, certo? Então foi um cara que estourou aí nesse tempo aí, né? E depois da sua morte, galera, ele foi visto aí por alguns pintores o mais importante do mundo, só para você ter uma ideia. Então foi um cara que cresceu muito nessa questão da pintura, ele foi desenvolvendo uma pintura bem diferente, assim, no sentido de uma pintura mais expressiva do caso, né? E o Francis, galera, ele produziu algumas das imagens mais emblemáticas da humanidade, né? No sentido de feridas traumatizadas, na arte de pós-guerra, mais ou menos assim. Então, pensa comigo, um pintor que ele pinta a ideia de pessoas desconfiguradas, principalmente nessa questão aí de pós-guerra, talvez teve bastante influência aí na carreira dele. E tirando inspiração do surrealismo, com certeza, você pode ver que pelos traços dele que eu vou estar mostrando nas imagens para vocês, um pouco do Mushi, que ele tem um pouco do grito do Mushi, né? Então ele também gostava de muito sentido de fotografia, né? Ele adorava fotografia, tanto é que foi encontrada várias fotografias no estúdio dele, exatamente pelo fato dele ser um cinéfilo também, né? Além das fotos, ele gostava muito de filme, né? Tanto é que influenciou bastante a carreira dele nessa questão da pintura, tudo certo, galera? Então, na realidade, ele é um expoente aí, pessoal, da arte figurativa aí de 1940, 1950. Ele foi um cara aí que estourou, né, nessa questão das artes plásticas, né? E hoje em dia uma obra dele vale muito dinheiro, né, galera? Infelizmente aí o artista que foi reconhecido, lógico que ele sofreu algum trauma aí na carreira dele devido a uma exposição que ele fez e, e não foi meio que aceito pelo público nessa essa expressividade das pinturas dele. Ele chegou a destruir várias pinturas dele, né? Então foi algo que feriu bastante o ego do nosso artista de hoje, certo? Francis Bacon. Então, na realidade, ele concentrou suas energias, pessoal, em retratos e muitas vezes retratando hábitos dos bares e clubes do bairro, por exemplo. No caso, ele fazia bastante esse tipo de pintura aí nos bairros de Londres, né? Então, o seu o seu sujeito na realidade sempre foram retratados como distorcido e distorcido assim violentamente, certo? Então foi um artista aí que ele pintou os seus atores, os sujeitos no caso, de uma forma mais violenta, sabe? Como se estivesse sofrendo com algo. Então ele apresenta, pessoal, algum estilo mais também
é nesse sentido mais forte, sabe? Não é tão carismático nesse sentido, é uma coisa mais de angústia, sabe? Eu acho que entra um pouco dessa expressividade aí do Mushi também, né? Mas na realidade são pessoas atormentadas, sabe? Então ele entra nesse dilema onde ele vem produzindo obras e acaba fazendo essas pessoas totalmente atormentadas. Eu vou contar uma curiosidade da vida dele, galera. Quando ele era mais novo, eu acredito aí com 16 anos de idade, o pai dele chegou a pegar ele e ele pegar ele no quarto e ele estava vestido com roupa íntima da própria mãe. Então o que que acontece? Então, digamos assim, o pai dele já era uma pessoa extremamente nervosa, uma pessoa que não compreendia ele como como um filho fragilizado, né, no caso, um filho mais sensível, e pelo fato de sentir que ele, apesar dele ter uma doença, se eu não me engano, ele tinha asma, né, de ser uma pessoa mais sensível, enfim, até nessa questão de ser mais doente, né, eu tô falando nessa questão de saúde, ele também tinha essa questão do homossexualismo, né? Enfim, ele já nasceu com essa questão e quando ele foi pego aí pelo pai e vestido roupa íntima da própria mãe, e o pai surtou na hora e expulsou ele de casa. Ele era um adolescente, enfim, que estava se descobrindo e todas essas questões, e ele foi expulso pelo pai. O pai não quis nem saber da justificativa e expulsou ele. Então foi um cara aí, galera, que ele sofreu bastante preconceito, né? Desde o começo da carreira dele, enfim, até nessas questões quando ele foi crescendo aí na história da arte, certo? Então, embora, pessoal, o sucesso do Francis Bacon ele dependesse da sua abordagem, assim, no caso mais impressionante da figuração, né? As suas atitudes em relação à pintura era profundamente tradicional, né? Ele pintava de uma forma extremamente profissional e tradicional em todos os sentidos, ao mesmo tempo que alguns antigos mestres foram importantes para a fonte de inspiração dele. Por exemplo, eu vou citar aí, né, o Diego Velázquez. O Diego Velázquez aí, que foi um cara aí 1650, mais ou menos o período da vida dele, pintou barroco, né? O Diego Velázquez ele pintou o Papa Inocêncio, né? O Papa Inocente, desculpa. Então, o Papa Inocente X, se eu não me engano, ele chegou a pintar. Eu tenho até uma imagem aí que eu vou estar mostrando mais para frente para vocês. O Papa Inocente, pessoal, ele foi pintado pelo Diego Velázquez há muito tempo atrás. E o Francis Bacon, na realidade, ele usou como base dessa pintura para retratar o Papa novamente. Ele gostou tanto que ele pintou várias vezes o Papa, galera. Só para você ter uma ideia. E talvez você fique bem assustado aí, porque é um Papa que não é comum, né? O desenho, assim. Geralmente a gente vai fazer um desenho de um Papa, a gente desenha aquela questão mais de santificado, né? E o Francis Bacon não. O Francis Bacon, na realidade, ele fez o Papa gritando, só para você ter uma ideia, que eu vou estar mostrando nos próximos slides para vocês, para a gente conhecer um pouquinho da obra dele, tá? E através até mesmo das pinceladas. Então, no momento que muitos perderam a fé na pintura, galera, o Francis Bacon ele manteve sua crença e sua importância na mídia, certo? Dizendo sobre seus trabalhos, sobre suas imagens, merece uma galeria nacional. Ou até mesmo um caixote, né, de lixo, assim, sem nada no meio, no caso. Então, vários exemplos aí do Francis Bacon como artista, que na realidade ele acabou transformando a arte através das pinturas e de uma forma mais, digamos, mais pinceladas, por mais que as pinceladas sejam violenta, talvez tenha todo um sentido na pintura para ele ou até mesmo para a pessoa que vê a obra por trás disso. Então a gente vai analisar um pouco das pinturas dele no decorrer desses slides, certo? Então tem essa obra aí, né, o Crucifixo, que é uma obra que eu gosto bastante. Então na realidade mostra, galera, uma obra que acaba remetendo a algumas situações. Por exemplo, sei lá, talvez a brancura da obra, né, no caso, ela é mais translúcida, certo?
é como se fosse aí um toque talvez fantasmagórico. Você olhando para a obra, você enxerga aí uma questão mais fantasmagórica da composição, né, em toda aí, né, nessa questão do equilíbrio, né? Talvez até mesmo, galera, você enxerga algo mais perturbador, né, nessa obra. Então, na realidade, também introduz uma obsessão do Bacon, galera, através da dor, do medo, né, que ele sentia aí, talvez na adolescência dele, ou numa fase mais adulta aí da vida dele, certo? Então, é, na realidade também pode ser nesse sentido, né, alguns historiadores da história da arte que ele pode estar mostrando através dessa pintura aí os horrores talvez aí da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, na realidade ele tem essa transição mostrando aí do que ele realmente poderia estar pensando, e mostrando aí através dessa pintura chamada Crucifixo, certo? Então a obra falou, certo? Certamente aí com uma certa brutalidade, né? Em alguns sentidos da palavra, né? Então pensa comigo. Então essa obra ela remete a várias situações, né? Então você pode analisar ela em vários sentidos através dessa pintura do Francis Bacon, né? Uma pintura com fundo mais escuro, talvez um fundo mais tenebroso, né? Mas ele gostava de pintar, galera, carne, então ele remete esse sentido aí na pintura. Por exemplo, eu gosto bastante de Francis Bacon pelo fato dele pintar, ele usar como referência, ele fala que a nossa carne, ela tem cor, né? E o sangue que corre nas nossas veias, em todo um sentido meio filosófico por trás disso, mas é a realidade que o artista vive, né? Então, é o artista que pinta a carne, na realidade, certo? Então, na realidade, pessoal, o Francis Bacon, aí quando ele pintou o Papa Inocêncio, né, que é uma espécie de releitura aí da obra do Diego Velázquez, né? O Papa Inocente, galera, Inocente 10, no caso, ele vem trazendo, né, um certo horror na pintura do Francis Bacon, diferente da pintura do Diego Velázquez. Eu acredito que a obra dele seja bem mais expressiva, né? Então, o Diego Velázquez, na realidade, ele tentou retratar uma figura mais de realismo e tal. E o Francis Bacon não. O Francis Bacon ele voltava mais para essa questão de algo mais subliminar. Talvez a ideia também, galera. Ele produziu aí uma espécie de gaiola que envolve o Papa. Você pode notar que tem uma espécie de gaiola em volta do Papa, certo? Então, na realidade também, ele usava cores complementares, né? Então, as cores complementares que são o oposto do círculo cromático, para quem conhece um pouquinho aí do círculo cromático. Então, trazia uma certa paz na pintura, mas ao mesmo tempo, pelo fato de ter essa ideia de desconfiguração, né, do Papa estar gritando, talvez crie um certo desconforto visual. Então, o que acontece? Ele, na realidade, ele trabalhou aí, pessoal, uns traços mais também lineares, né? Uns traços mais destrutivo para a imagem, né? Onde aparece uma ideia mesmo aí de uma cela, se você notar. Então tem essa ideia de cela. Então as linhas, pessoal, elas parecem vibrar aí. São cores complementares, como eu disse para vocês. Eu acho que tá nessa transição aí, né? Então ele usa bastante aí o amarelo, né? E dá essa ideia de tensão aí na obra, né? Então, na realidade, o Francis Bacon, galera, ele diz o seguinte, acho que tem uma frase que eu gosto bastante dele, onde ele fala assim: eu não fiz isso da maneira que eu queria fazer a boca com a beleza de sua cor e tudo, parece um dos pores do sol, ou algo assim de Monet. Monet, que é um pintor impressionista, né, que ele fez o Nascer do Pôr do Sol. Então, ele tem essa questão de ser talvez mais pictórico nessa questão mais impressionista, ou talvez mais nesse sentido aí
de talvez não mostrar a beleza, mas ao mesmo tempo mostrar. Então, o Francis Bacon é uma figura bem peculiar nesse sentido, né? Ele desenhou o Papa, se eu não me engano, não sei se foi 60 vezes. Ele gostou tanto de desenhar o Papa inocente, galera, que ele foi produzindo várias e várias pinturas e releituras sobre o Papa, né? Então, na realidade, ele também fala até que ele nunca viu a obra do Diego Velázquez, né? Pessoalmente, ele viu através de livros, ele se inspirou com a obra e ele foi pintando através disso, né? Através de uma. Ele gosta, como ele era muito cinéfilo, ele gostava bastante dos filmes e ele acabou se aproximando de algumas situações do filme. Por exemplo, teve situações do filme que as enfermeiras ou alguma mulher, no caso, estava gritando e ele se apaixonou pelo fato dela estar gritando e com aquela expressão da boca, sabe? Às vezes até sangrando. E ele desenhava essas bocas. Ele gostava de desenhar boca, e geralmente mulher, homem, sempre nessa pose mais expressiva, tá? O Francis Bacon, galera, ele era um grande fã aí do Pablo Picasso. Então, tem um pouco a ver, não no sentido do traço aí cubista do Picasso, mas talvez aí pelo fato de ele gostar do Picasso, existe várias situações, né, de que ele gosta dessa questão de expressão, né, de ser um artista diferente. Então ele colecionava várias coisas do Picasso pelo fato dele ser um grande fã dele, certo? E ele acabou pegando um pouco, né, querendo não um pouco do traço do próprio Pablo Picasso, mas mais pro lado expressivo, né? Picasso já era um artista mais trabalhava com formas geométricas, né? Sólido geométrico, mas nesse sentido aí, certo? Então tem várias situações aí que mostram cenas do Francis Bacon. E quando a gente vai falar do Francis Bacon, geralmente a obra mais importante dele é o Papa Inocente 10, tá, galera? Essa obra aí que ele fez uma releitura do Diego Velázquez. Então, falou do Francis Bacon, essa obra. Falou de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Falou do Michelangelo, a Teto da Capela Sistina, e assim sucessivamente. Geralmente o artista ele acaba criando uma obra de arte que marca a vida dele. E o Papa Inocente 10, que é uma leitura, foi a obra que marcou, né, ele como artista, e uma obra que vale milhões, né, hoje em dia, certo? Essa questão mais fantasmagórica aí do Papa, como vocês podem ver. Então é de se assustar, logicamente. A gente fica meio assustado porque parece que o Papa ele tá numa cadeira elétrica aí, né, pronto para entrar em óbito, né, por essa questão. Então, mas ao mesmo tempo também nos remete a um certo equilíbrio na obra, uma certa dinâmica, né, uma certa expressividade, onde você pode observar em várias situações e um certo movimento aí, né, que ele consegue dar uns movimentos com essas pinceladas de fundo, certo, galera? Então, para a gente dar continuidade, essa obra é uma obra que eu gosto bastante. São as duas figuras, certo? Então, na realidade, o Francis Bacon ele acaba pegando essa referência aí do lado direito da sua tela, né? Essa referência de um casal, no caso, e ele acaba distorcendo essa pintura, fazendo uma pintura distorcendo. Lógico que as pessoas, muitos críticos de arte, falam que tinha a ver aí com a questão mais da homossexualidade dele, enfim. Tem várias coisas aí nesse sentido. Então essas duas figuras são tanto de uma exploração do corpo em ação, quanto uma representação do ato físico de amor, né? Então são vários sentidos nesse contexto aí da obra de arte. As duas figuras entrelaçadas, pessoal, na cama, elas são cobertas por uma cortina, como vocês podem observar, certo? A cortina de Bacon. Então, nesse sentido aí que a gente vai analisando a obra, lógico que cada um com sua visão aí de artista ou de espectador mesmo. Então, a gente vai adivinhando e mostrando e sentindo a obra através das pinceladas, certo? Então, em vez, pessoal, de invocar o romance de um encontro noturno, as cores escuras, na realidade, essas pinturas elas se aludem aí, no caso, com um encontro mais sinistro, né? Mais algo fantasmagórico, né? Você pode ver também, é algo, eu falo isso
uma leitura pessoal minha, que os corpos eles estão juntos, né? Mas ao mesmo tempo, quando você vai olhar as figuras, os rostos aparecem totalmente desconfigurado, né? É como se tivesse algumas linhas passando no rosto e criasse um certo movimento na cabeça dos personagens aí. No caso, onde até mesmo o fundo, através das pinceladas que ele faz, acaba se confundindo com as próprias pinturas. E essas tonalidades de branco se destaca bastante nesse fundo, esse fundo mais escuro, né, onde está batendo realmente uma luz. Então ele usa como referência essas duas imagens do seu lado direito da tela e ele constrói essa pintura criando uma sensação até mesmo de perspectiva, como você pode observar, né, é algo bem padrão que os artistas usavam, né, até mesmo o próprio Van Gogh aí, que ele fez o quarto, né, o quarto do Van Gogh, que ele usava esse esquema de perspectiva, dando essa sensação de profundidade aí, né, com essas linhas que você pode observar na parte superior da tela, certo? Então, são algumas pinturas do Francis, galera, que eu acho bem interessante, não tem como não citar essas duas figuras aí, que na realidade transformou a história da arte, principalmente a pintura do Papa, né, Inocêncio X. Certo, galera? Então, eu vou ficando por aqui, galera, mostrando exatamente o que esse artista ele produziu. Ele é um artista que gostava de pintar a carne, né? Um artista que gostava bastante de pintar a boca, o sofrimento. Ele teve bastante influência aí talvez do Picasso, né? Que ele era grande fã. E ele gostava também de pintar não somente fragmentos do corpo através da figura humana, como, por exemplo, ele pintava a boca, mas ele gostava de pintar o que tinha dentro da boca, né? A pessoa gritando, essa questão da expressividade aí. Então, Francis Bacon foi um artista aí que criou e revolucionou a arte. É um artista que veio crescer mesmo, exatamente aí, digamos assim, lógico que ele teve sua fama durante a vida, né? Mas depois da sua morte aí também, a obra dele veio valer muito mais dinheiro aí, através de todos esses traços, essas curiosidades aí sobre a vida dele, certo? Então, eu vou ficando por aqui com esse artista que pintava carne, né? Esse artista que pintava o corpo distorcido, esse artista que pintava figuras fantasmagóricas, esse artista que trabalhava com uma nitidez, esse traço mais pictórico também, luz e sombra, esse artista que era um artista mais tenebroso, talvez aí por influência aí de outros artistas, talvez também por influência aí, de pessoas próximas a ele, ou até mesmo nesse sentido desse preconceito aí que ele sofreu durante a sua adolescência, na sua fase até mesmo adulta, assim, pelo fato do homossexualismo estar enraizado aí nessa figura do Francis Bacon. Eu vou ficando por aqui com essa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula. Acho que vale muito a pena dar uma pesquisada sobre esse artista que pinta carne, né? Esse artista que gosta de açougue, né? E enfim, é um cara aí que eu admiro muito, exatamente por essa questão dele ser um artista diferente, né? Ele não segue um padrão acadêmico, né? Ele é um artista que ele foge disso daí, trazendo figuras que provavelmente são figuras surreais, né? Nesse sentido expressiva, né? Algo chamativo. Eu acho que ele joga a identidade visual, a identidade dele, como talvez ele tenta pintar a própria alma, né? O sofrimento ou algo nesse sentido aí, né? Tudo bem que às vezes a gente dá uma filosofada em cima, mas eu acredito, pelo que eu estudei dele, eu já conheci algum trabalho dele há algum tempo, né? Mas é um artista que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar mais sobre Francis Bacon e toda essa questão desde da adolescência dele até o final da carreira dele, onde ele pintou a própria carne. Então vou ficando por aqui, galera, e até mais, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado.